Eu que agradeço. A graça e a paz, queridos. É muito bom estar aqui. E em Sete Lagoas, não sei se vocês sabem, eu me sinto bem em casa. Porque a minha infância, eu passei todas as minhas férias, do primeiro ao último dia aqui em Sete Lagoas. Então, eu tenho família aqui e essa cidade faz parte da minha história. Tem gente muito amada que mora aqui em Sete Lagoas. Tem os laços de sangue. E é tão bom a gente estar aqui na casa do Senhor. O sangue que nos une, né? O sangue de Cristo. E é uma alegria estar com vocês nessa noite de verdade. E para falar daquele que é tudo em todos. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor quer nos ensinar nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no texto que dá corpo a esse tema. 1 Coríntios, capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia. Eu vou usar a versão NVT. Então, talvez a sua versão seja um pouquinho diferente da minha. Mas não fica bravo, não. É só você ficar ligadinho, que a gente vai se entender. Eu queria ler com vocês todo o capítulo. Então, vai ser uma leitura um pouco extensa. Mas fica juntinho comigo aí. Se a sua versão é um pouquinho diferente da minha, às vezes fica mais fácil você prestar atenção naquilo que eu estou falando, para você não ficar confundido. Amém? A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres, a outro, a capacidade de profetizar, a outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro, dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado
as partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que fazem... Todos nós temos o poder de fazer milagres. Todos temos o dom de cura. Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas. Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí, logo em seguida, vem o famoso capítulo de 1 Coríntios 13, onde ele fala que o amor, tudo que a gente faz vai se extinguir e que o amor vai prevalecer sobre todas as coisas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Nesse contexto que ele escreve a carta aos Coríntios, a igreja dos Coríntios estava vivendo uma série de desafios. Uma igreja ali no seu nascedouro, recebendo a semente do evangelho, judeus junto com gentios, como ele mesmo falou, escravos e livres, judeus, gentios, todo mundo junto na mesma comunidade, exatamente como a gente é aqui em Lagoinha, Sete Lagoas, ou em qualquer outra igreja que você participe. É uma igreja heterogênea. Aqui temos famílias, temos pessoas solteiras, temos pessoas viúvas, temos pessoas que vivem longe da família. Nós temos gente aqui de tudo quanto é raiz, tem gente de outras cidades. Se a gente conversar um pouquinho para saber a história de cada um, a gente vai ver que temos um universo reunido aqui dentro. Quanta gente diferente. E não era diferente na vida da igreja em Corinto. E o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios, porque estava acontecendo uma série de confusões. Só lá na igreja em Corinto, né, gente? Aqui não tem confusão nenhuma. A igreja aqui no século XXI, uma paz, todo mundo, sabe? Assim, unidade, tudo funcionando. Gente, onde tem gente, é desafiador, né? E é tão lindo que o apóstolo Paulo vai escrevendo isso para a igreja em Corinto. Mal sabia Paulo que 21 séculos depois, essa carta ia estar moderando a igreja que se reúne lá em Sete Lagoas. Olha que coisa linda, né? Olha o que Deus faz com uma semente, uma floresta inteira e atravessa os séculos. E aqui ele está dando uma instrução, como toda a carta aos Coríntios, ele vai explicando uma série de coisas, por isso ele começa dizendo, quanto à pergunta sobre os dons espirituais. E por que o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais na carta aos Coríntios? Porque estava rolando um negócio lá, sabe, gente? O que estava rolando lá? O pessoal tinha uns se achando. Uns que falavam, principalmente a galera que fala em língua, se achando superior. Então começou a haver, sabe, uma disputa assim, tipo, olha como é que Deus me ungiu, olha como é que Deus me usa. Só lá na igreja de Corinto, né, gente? Isso aqui não acontece. E o apóstolo Paulo está deixando claro, escuta, o dom que você recebeu não é para o seu proveito próprio. O dom que você recebeu não é para você aparecer. O dom que você recebeu é para servir com mais eficácia ao corpo de Cristo e ao propósito de Cristo. E, gente, isso é uma verdade que a gente tem que chamar a nossa realidade todo santo dia. Porque o que a gente está passando aqui no século XXI? A gente está vendo esgotados. Gente de frente nas igrejas, a galera do diaconato, a galera do serviço, a galera que cuida das crianças, os pastores, o pessoal do ensino. O pessoal está esgotado. Um tanto de gente surtando. De uns anos para cá, a gente começou a ter notícias de pastores se matando. E a coisa não encaixa. Mas como assim? Quem está anunciando o evangelho, quem está cuidando, está chegando nesse extremo. Gente, porque o suicida ele não quer morrer. O suicida quer acabar com a dor. O suicida quer interromper o vazio, a dor e as questões que ele está carregando, que ele não está dando conta. Ninguém começa a vida falando assim, ai,
vou suicidar. Ou seja, não ache você que você está imune. Gente, saúde mental é um negócio muito sério, que precisa ser abordado nos púlpitos e que precisa ser falado. Muita gente demoniza a depressão e fala assim, a depressão é do demônio. Ó, gente, toda doença do inferno, é consequência do pecado, fato. Mas acontece que a depressão é uma doença. É uma doença. Se você tem um problema cardiológico, você vai procurar um cardiologista. Se você torce o pé, você vai procurar um ortopedista. Por que quando você tem um problema na alma, você não vai procurar um psiquiatra? Na misericórdia, médico de doido. É isso que você vai ficar, doido, se você não for um médico. Gente, Deus sabia o que estava fazendo quando deu inteligência para o homem para estudar psiquiatria, psicologia. Deus sabe o que estava fazendo. Ele sabe onde a queda nos levaria aos extremos. Nós estamos vivendo um período adoentado da nossa história. Está todo mundo surtando. Um está matando o outro por causa de nada. Ninguém saiu dessa pandemia impune. Não pense, teve gente que viveu um luto atrás do outro, teve gente que perdeu a família inteira. Ainda no Brasil, com requinte de crueldade, porque em cima de uma pandemia legítima, havia uma guerra política imbecil. Interesses, abutres, gente sabe, não querendo facilitar o processo, só dificultando o processo. Não pense que a gente vê isso tudo acontecendo, um diz uma coisa, outro diz outra, pelo amor de Deus, alguém me fala qual que é a verdade, o que eu tenho que fazer, não é para tomar, cada um fala uma coisa, todo mundo surtando. Mexeu com a saúde emocional de todo mundo. E o que os psicólogos disseram durante a pandemia está acontecendo hoje. A conta chegou. Então tem muita gente depressiva, tem muita gente angustiada, tem muita gente com vazio interior, tem muita gente desesperançada. Quando a gente ora, a gente tem que entender uma coisa, quem dá a resposta é Deus. E se a resposta for ruim para a gente, é a hora da gente exercitar a nossa fé acreditando que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E se tem um lugar para tirar a gente da nossa idolatria, da nossa mornidão e da nossa confiança no homem, é uma crise. Onde o evangelho é mais fortalecido, mais avança, mais cresce, é onde o pau está quebrando e os cristãos estão morrendo. Mas lá não tem depressão não, gente. O povo está morrendo por amor de Cristo e está mais inflamado e querendo ir onde a gente quer passar longe. Nós estamos aqui trancadinhos no nosso mundinho ocidental, autocentrado, no fantástico mundo de Bob, onde Deus é o nosso gênio da lâmpada que satisfaz os nossos desejos. Tem que quebrar. A noiva está se adornando. Onde foi que a gente leu que o evangelho ia ser um evangelho de facilidades? Onde que a gente leu que o evangelho é sobre o seu umbigo? Onde que a gente leu isso? Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Vai, pode ir, eu já venci, pode ir. Você já sabe o fim da história. Mas eu posso morrer. Tá tudo bem, você já sabe o fim da história, você vai ressuscitar, pode ir. Gente, essa mentalidade, quando você conversa com a galera no mundo islâmico, os cristãos que estão lá, eles têm uma clareza disso. E você pensa, meu Deus, eu perdi alguma coisa. Eu ainda não cheguei nesse nível aí não, Jesus. E Jesus está me mostrando cada dia por quê. A gente vive um evangelho autocentrado. A gente quer que Jesus resolva as nossas questões. A gente nem preocupa com o problema que o irmão do lado está vivendo. Vai preocupar com o evangelho? E aqui na igreja de Corinto está tendo uma crise. E os irmãos, ao invés de querer buscar os dons e querer exercitar os dons para fluir, para servir e para tornar o evangelho ainda mais amplo e para alcançar mais pessoas, eles começaram a usar o evangelho para si mesmos. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Quanta gente se acha superior porque tem isso aqui na mão? Eu sou pregador do evangelho, ministro. Se eu não posso pegar uma vassoura para lavar o banheiro, eu não sou digna de pegar o microfone. A lógica do reino é essa. Tem um ministério nos Estados Unidos que quando os ministros se destacam publicamente,
eles são expostos a um serviço mais humilhante. Quanto mais famosinho eles ficam, aí eles colocam a galera, vamos levar lá, né? Vamos lá para o asilo, trocar umas fraldas de idoso, vamos lá. Por quê? Para ter um choque de realidade, para a vaidade não entrar no coração. Porque a vaidade foi soprada, o desejo de ser como Deus foi soprado lá no Éden, no coração da mulher. Mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E essa proposta da serpente, ela está valendo até hoje. O homem quer ser Deus, não a sua imagem e semelhança em santidade. Não, quer poder. Todos os absurdos que a gente vê hoje no mundo é briga por poder. E isso acontece em toda a relação humana, isso acontece no casamento, arruína o casamento. Isso acontece entre pais e filhos, arruína a relação de pais e filhos. Isso acontece entre amigos, arruína amizades. Isso acontece no poder, no governo, nos altos escalões. É tudo sobre poder. E o Cordeiro de Deus, você olha para ele, ele se despiu de toda glória, toda majestade. E encarnou exatamente na contramão de Lúcifer, que já era um querubim da guarda, ungido, e de repente cismou que queria ser como Deus. Com quem que você está parecendo mais? Você está cheio do Cordeiro de Deus, disposto a se cingir de uma bacia e lavar o pé de quem vai te trair? Ou você quer mostrar como você é grande na terra? Gente, o que a gente mais vê é crente falando, Senhora, vem, Senhor Jesus, mostra para eles. Tem crente que quer que Jesus volte para vingar. Teve um dia que eu estava tão desalentada, encontrei com o pastor Cirilo no aeroporto, há uns anos atrás, eu falei, Cirilo, o mundo está ruim demais, Cirilo. Jesus precisa voltar. O pastor Cirilo virou para mim e disse, não, Helena, ele não pode voltar agora não. Como assim, pastor Cirilo? Ora vem, Senhor Jesus. E, gente, a bagaça não tinha nem começado. Ora vem, Senhor Jesus. Ele falou assim, não, Helena, Jesus precisa esperar. Tem muita gente que precisa de ouvir o evangelho, Helena. Tem muita gente que ainda não conhece o Senhor. Esse povo não pode ir para o inferno, não. Naquele dia, Deus me deu, sabe esse sacoalhão bom de ganhar? De que espírito sois? Vocês lembram? Quando Jesus fez essa pergunta. João, gente, discípulo do amor. Não tem lugar para Jesus em Samaria, não? Senhor, quer que a gente chama fogo do céu? O discípulo do amor queria que jogasse fogo do céu, porque não tinha lugar, eles não queriam hospedar Jesus. Jesus falou assim, de que espírito sois, filhos do trovão? De que espírito vocês são, gente? Vocês estão querendo destruir? Eu vim para salvar? Vocês estão querendo destruir? E tem um tanto de crente trabalhado na vingança. Vocês ficam aí no pecado, né? Vocês vão ver. Jesus vem aí. Vocês vão comer capim pela raiz. Gente, isso não tem nada de cristianismo. De Deus não se zomba. Tem gente que pega até versículo bíblico para respaldar o seu ódio e o seu espírito de vingança. Gente, a gente tem que estar chorando. Jesus salva, liberta, transforma, traz a luz, Senhor, muda a mente. Joga a luz nas trevas, Senhor. Ele está sendo enganado pelo diabo, Senhor. Tem misericórdia da minha vida para eu não ser também. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Deixa eu falar. A fonte é uma só. Vocês acham que vocês são bons em vocês mesmos? Não são, não. Você só fala que Jesus é Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Você acha que foi pelo seu intelecto que você entendeu Jesus? Não, eu sou tão inteligente. Deus teve misericórdia da sua alma miserável. Vai lá. Vai lá, Jesus. Vai lá, filho. Vai lá morrer por aquele povo. E agora o Espírito Santo vem e vai fazendo a tradução. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você entende? E o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não foi pelo seu intelecto, foi porque Deus teve misericórdia de você. O Espírito Santo te apresentou Jesus Cristo, o Redentor.
ele começa dizendo, o apóstolo Paulo começa dizendo, no texto, deixa eu voltar aqui para o texto, gente. Quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Então, se você vê alguém amaldiçoando Jesus, você já viu um tolo aí falando mal de Jesus, falando aquelas asneiras, falando... já teve gente que fala assim, não, Deus é bom, Deus é amor. Se Deus fosse separar esse negócio de bode, de ovelha, esse Deus não é tão bom assim, então eu não quero Deus. Já ouviu umas bobagens dessas? Vira e mexe e vai ouvir cada vez mais. Porque há uma cegueira. Há uma falta de entendimento. Quando você está na escuridão, na mais plena escuridão, você consegue enxergar alguma coisa? Quem aqui já foi na roça, gente? Ficou no escuro na roça? Você sabe o que é escuridão. Roça em noite sem lua. Você não enxerga um palmo diante do nariz. Parece que você pode cortar a escuridão na faca. Assim, de tão breu que é. Você fica assim regalando o olho para ver se vê mais, mas não adianta. É breu, breu, breu. Quem já viveu essa experiência? Você consegue enxergar alguma coisa? Absolutamente nada. Quando você está nas trevas, você não enxerga nada. Aí você entra para a vida, vem para a luz. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas depois que eu aceitei Jesus, minha vida piorou demais. Piorou não, ela estava ruim, só que você não via. Aí você começa a olhar, vai aproximando da luz, vai aproximando. Nossa, meu Deus, estou toda imunda, esfarrapada. Você não via. Eu e o João pegamos uns filmes dos anos 80 e fomos assistir com nossos filhos, já adolescentes. Vamos assistir aquele filme que a gente assistiu nos anos 80? Vamos, era legalzinho, vamos assistir, vamos. Quando nós começamos a assistir o filme, nossos filhos olharam para a gente e falaram, que é isso? Vocês assistiram esse filme? E fica regulando os nossos desenhos? Que filme que é esse? Meu Deus! Estava na escuridão. Eu já era crente, mas estava na escuridão. É impressionante algumas coisas que você fazia, a roupa que você vestia, as coisas que você falava. Você olha, dá uma vergonha. Meu Deus! Escuridão. Mas você esquece da escuridão que você vivenciou, da ausência de luz que não te deixava ver, mas fica de olho na escuridão do outro. E fica pensando, por que não vê? Olha que falta de temor. Como é que fala uma versão? Está na escuridão. Como é que veste essa roupa? Está na escuridão. O que é desonesto desse tempo? Está na escuridão. Eu estou falando daqueles que não conhecem a Cristo. Não estou falando dos picaretas. Que tem gente que conhece o Evangelho, sabe a verdade, mas escolhe ficar na imundície. Está vendo tudinho? A luz já brilhou. Eu quero ficar assim mesmo, sujo, esfarrapado. Não é desse que eu estou falando, não, gente. Eu estou falando, vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Como um dia todos nós aqui estivemos. Mas agora a luz de Cristo brilhou. E quanto mais perto dele você andar, mais ela vai brilhar. E mais consertos ela vai gerar, e mais santificação ela vai gerar. Não é mérito nosso, é a misericórdia de Deus. A minha oração por aqueles que eu amo e ainda não creem é, Senhor, acenda a luz. Espírito de Deus, apresenta Jesus para ela, apresenta Jesus para ele. Tem gente que nasceu na igreja, mas Deus não tem neto. Não é para o seu filhinho, foi criado, apresentado na igreja, cresceu ouvindo a Bíblia, que ele sabe quem é Jesus, ele conhece Jesus da história, mas ele não teve a revelação do Espírito Santo. Nossos filhos precisam nascer de novo. Ninguém nasce evangélico. Você pode até nascer evangélico, não salvo. A experiência de salvação, ela é individual. Por isso que você ensina a criança mesmo no caminho que ela deve andar. Mas a sua oração, pai e mãe, é, Senhor, que o meu filho, que a minha filha, tenha a revelação de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo e experimente um novo nascimento. Gente, é da água para o vinho a mudança.
Principalmente, às vezes isso fica mais evidenciado pelo temperamento. Eu tenho 4 filhos. E um dos nossos filhos cresceu na igreja e tudo. Quando entrou na adolescência, começou a falar que não queria ir mais na igreja. E é uma dificuldade tão grande quando isso chega para a gente. E ele tem um temperamento muito próximo da minha filha mais velha. E os outros 2, um temperamento mais parecido com o João. Aquela pessoa fácil de lidar, aquele menino, sabe, nasce pronto. Quando eu conheci o João não era crente. Meu Deus, já é crente, só não sabe. E assim, os filhos que puxaram o João, né? Eles tiveram a experiência de transformação deles, o novo nascimento. Mas você sentia a diferença, claro. Mas assim, houve uma sutil diferença. Mas quando o Arthur teve a experiência de novo nascimento dele, gente, mudou da água para o vinho. Dependendo do temperamento da pessoa, você vê, não tem meio termo. É Paulo, entendeu? Paulo derruba no chão, cega o cara, pronto, agora você levanta e vai viver a sua vida. Mudou da água para o vinho. É isso que o Senhor quer fazer em todos nós. E Ele está dizendo, vocês eram pagãos, vocês adoravam outros ídolos, mas o Espírito de Deus revelou Jesus a vocês. E agora, cada um de nós é concedida a manifestação para o benefício de todos. A cada um de nós, fala, a cada um de nós. Todos nós recebemos dons. Ah, eu não descobri o meu ainda não, Helena. Pois é, então você precisa descobrir. No verso 7 que eu acabei de ler, né? A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de... Então, se você está pegando o seu dom e usando em benefício próprio, Ananias e Safira. É isso que Ananias e Safira queria. Usar o privilégio de poder dar, usando aqui o exemplo que o pastor deu, né? Para chamar fama para si mesmo. Viram que Barnabé foi lá, entregou uma oferta generosa, com certeza escutaram os comentários de aprovação dos irmãos. Nossa, que bênção, vendeu um campo, que grande bênção, que homem temente, que coração generoso. Aí suscita o quê? Competição. Eu também quero brilhar. Eu também quero ser visto com bons olhos. Eu também quero ser chamado de ungido do Senhor. Vai lá, vende o campo. Ah, mas aí é muito, né? Vamos reter um pouquinho para nós. Quantos crentes estão vivendo como Ananias e Safira? E muitos ali na igreja de Corinto deviam estar fazendo a mesma coisa. O dom era vindo do Espírito Santo. O Espírito Santo era a fonte. Entregou o dom para servir e ser benefício para todos, mas reteve uma parte para si. Olha como é que eu sou grande na terra. Ananias e Safira caíram mortos. E eu quero que você pense nisso. Pois é, mas eu não morri, por enquanto. Porque às vezes a gente pensa que a morte é só literal e física, né, gente? A pior morte é a morte espiritual. Porque da física, você tem a esperança da ressurreição. Você tem a esperança da salvação. O fim do nosso corpo não é o nosso fim. A pior morte é a morte espiritual. Sabe aquele crente que hoje é um escândalo? Ele não se tornou um escândalo de uma hora para outra, não. Uma pedra de tropeço, ele não se tornou uma pedra de tropeço de uma hora para outra. Começou retendo o que pertence só a Deus. E hoje nossos púlpitos viraram performance. Quantos ministros de música estão aí abraçados com o pecado declaradamente? Gente que levantou na igreja, começou a ser usado na igreja, ganhou dinheiro na igreja e agora está aí assumindo A, B e C. Não foi de uma hora para outra. Ninguém cai. Tropecei. É um processo de declínio e começa com o espírito de Lúcifer, querendo usar o dom que Deus deu, trazendo glória para si. Não vai ficar impune.
E às vezes você pensa que Deus vai vir pecando. Não, às vezes Deus só tira a mão. Vai. Coisa terrível é quando Deus tira a mão da gente. Entrega-nos às nossas próprias paixões até a gente se autodestruir. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja em Corinto, para que eles fossem livres disso. Não se envaideçam. Não usem os dons que vocês têm para competir uns com os outros, para se compararem uns aos outros, para se sentirem superiores aos outros. O que você recebeu é do Espírito para servir os outros. E por que tem gente exausta? Eu comecei falando nessa noite que tem gente adoentada, exausta, porque tem um tanto de gente que recebeu dom. Cada um de nós recebeu um dom, mas tem um tanto de gente negligenciando. Enquanto uns pegam a glória para si, outros falam assim, eu que não vou me meter. Eu venho, recebo como pãozinho, tomo suco e vou embora. Receber um dom, receber um chamado, receber uma vocação, você tem a capacidade de ajudar alguém, mas quem se dispôs está sobrecarregado, andando, arrastando um tanto de gente adoentada também, porque não querem buscar a Deus também não. E aí isso gera esse desequilíbrio. Se Cristo é tudo em todos, eu não estou aqui em lugar de superioridade, não. Somos todos iguais. Estamos todos no mesmo piso. Helena, Deus te usa com a palavra, mas Deus te usa com a oração. Deus te usa com o serviço. E Deus te usa com a compaixão. E Deus te usa com a generosidade. E Deus te usa para acolher o outro. Às vezes você não é boa com palavras, mas você é boa de ouvido. E você acolhe. E você visita. E você tem o dom da paciência para ensinar aquele que é débil no aprendizado. Se cada um de nós entendêssemos que Deus nos chamou para sermos a igreja, para sermos parte do corpo. Ah, mas eu sou muito pequeno, outro tipo de orgulho. A autocomiseração é outra face do orgulho. A outra face da mesma moeda. É gente que se exalta e pega o dom para si, ou é gente, ó vida, ó céus, ó azar, eu sou pó. Você é mesmo, mas você foi selado pelo Espírito Santo. O mais alto preço foi pago pela sua vida. Então você tem valor sim, não pelo seu próprio recurso, mas por aquilo que Cristo fez. Então por que a gente retém? Por que a gente está sobrecarregando os líderes? Por que tem gente que tem que atuar em 4 partes na igreja, enquanto você só vem para comer? Ele é tudo em todos. Ele não é tudo no pastor, ele não é tudo no presbítero, ele não é tudo no cantor, no líder de louvor. Ele é tudo em todos, tudo em todos, tudo em todos. Ele é tudo em todos. Não se covarde. Não sobrecarregue o seu irmão. Não tenha o sangue de um pastor suicida nas suas mãos. Se movimente. Ore. Dobre os seus joelhos. Não ore só pelas suas causas. Ore pela infância no Brasil. Ore pelas crianças da sua igreja. Ore para Deus levantar uma geração de avivalistas. A criança não é igreja amanhã, não. A criança é igreja hoje. E eles estão só levando pedrada, 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 pedrada. Em vez de você orar, você ainda coloca um tablet na mãozinha do santo. Você não quer ter trabalho nem com seus filhos. Jesus está te convocando para você se envolver. Ele deu a vida. Ele deu o sangue. E você fala que é seguidor de Cristo. Mas você retém tudo. Não dá nada. Quantas pessoas não teriam tirado a própria vida? Se uma pessoa que sabe ouvir, sentasse para ouvir. Sem julgamento, sem opiniões, sem dar conselhos, só ouvir, chorar junto, abraçar, dizer,
Fica calmo, vai passar, eu estou com você. Teve uma igreja lá no Rio Grande do Norte, Natal, que se posicionou há uns anos atrás, acho que um pouco antes da pandemia, não sei se vocês se lembram. Tinha uma ponte onde o povo pulava da ponte. Ponto de suicídio. A igreja começou a fazer plantão lá. Para impedir os suicídios. Para ouvir aquelas pessoas, para acolher, para abraçar, para apresentar o evangelho. Quantas vidas eles salvaram. Eu não sei como é que está lá hoje. Mas naqueles dias, houve até reportagem dizendo que eles mudaram as estatísticas, onde a igreja intervém. A gente pensa que o nosso papel é dar o dízimo para alguém fazer, né? Não, gente. Jesus não mandou alguém fazer, ele veio e fez. Ele se entregou, ele se deixou moer. Aí quando a gente fala isso, tem gente que fala assim, não, mas não pode negligenciar a família. Quem está falando de negligenciar a família? Começa a ser bênção dentro da sua casa. Começa a não ser egoísta dentro da sua casa. Começa a ter trabalho com seus filhos ao invés de dar o tablet para eles. Começa a discipular os seus filhos. Eu vou dizer para vocês de experiência própria. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Check. Orar pelos seus filhos. Check. Ler a Bíblia com eles no devocional de manhã. Check. Envolvê-los com as coisas da igreja, fazê-los participar das atividades da igreja. Check. Mandá-los para acampamentos na igreja. Check. Matriculá-los em colégio cristão. Check. Para mim foi tudo check. Mas não foi suficiente. Nós temos que gerar os nossos filhos espiritualmente. Colocar o joelho no chão, a boca no pó. Até que Deus intervenha com poder e a manifestação sobrenatural da salvação sobre os nossos filhos. O diabo não está brincando de ser diabo. Então não brinca de ser crente. Assuma o seu lugar. Tem alguma coisa que Deus te entregou. Você sabe fazer. Deus flui na sua vida quando você faz. Não só negue. Coloque isso à disposição do Senhor. O Espírito Santo é a fonte. Em cada um de nós há um dom. E Deus não vê como o homem vê. Do verso 22 ao 27 diz assim, ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Então nós somos indesculpáveis. Para de falar, mas eu só oro. Eu só cozinho. Eu só organizo. Eu só limpo. Não tem só. Só fala que é só despreza a semente. Quem tem um coração parecido com Lúcifer. Eu quero mais. Se você ganhou uma semente, não enterra não. Vamos lembrar da parábola dos talentos? Aí a gente começa a entender por que Jesus falou, porque até quem recebeu pouco, até o que tem vai ser tirado. Porque fica nessa churumela, nessa choramingação. É tão pouco, é tão pouco, é tão pouco. Espírito de ingratidão. O que eu faço é tão pequeno, ninguém vê. Ninguém está vendo meu coração. Alguém está vendo meu coração bombeando meu sangue aí? Alguém está vendo meu cérebro lindo, enrugado e cinza? Pois é, mas vocês só estão ouvindo a minha voz falar porque ele está trabalhando. E eu só estou de pé aqui porque o meu coração, que ninguém vai ver, meu coração de carne, está pulsando, está bombeando meu sangue. Na hora que uma veinha aqui sair do lugar e se estourar, acabou. Já estou diante de Deus. A gente trouxe a visão do mundo
que gosta do glamour, que gosta da projeção, que gosta da aparência. Isso não veio do mundo à toa, gente. É porque o mundo jaz no maligno. Isso veio do coração de Lúcifer. O coração de Satanás é vaidoso. Ele quer adoração para ele. E o apóstolo Paulo está advertindo a igreja em Corinto, está nos advertindo hoje. Deus não vê como o homem vê. O que a gente acha muito valoroso para Deus, Ele mesmo diz, quem é aplaudido aqui já recebeu a sua recompensa. Por isso que às vezes eu fico triste quando alguém vem, nossa, Helena, foi demais a palavra. Perdi meu galardão. Nossa, Helena, você é demais. Eu quero ouvir isso da boca do Senhor. Porque, gente, é tudo sobre Ele. Não sou eu que sou demais, não, gente. Eu sou ser humano igual você. Tenho minhas lutas igual você, minhas debilidades igual você. Luto com o meu pecado, igual você luta com o seu. Tem uma música do João Alexandre que é fantástica. A gente devia regravar ela. Diante de Deus não se esconde nada de bom ou de ruim. Deus sabe de cor a intenção dos homens, começo, meio e fim. Pois diante de seus olhos tudo é luz, como o sol do meio-dia. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todos hão de ver todo o seu poder. Céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. É Ele, é sobre Ele, é para a glória dEle. A gente é tudo gente. Nós somos todos iguais. Todo mundo do mesmo material. Então, que em nome de Jesus, que o Senhor seja tudo em nós. Que Ele seja a nossa inspiração, que Ele seja o nosso início, meio e fim. Que Ele seja a nossa maior aspiração, o nosso maior anelo, o nosso maior desejo. Que a aprovação dEle seja mais importante para nós do que a aprovação dos homens. Que o nosso coração esteja totalmente inclinado a cumprir veementemente e fielmente a sua soberana vontade. E que tudo que Ele nos entregou seja disponibilizado para servir ao outro e não apenas aos meus próprios interesses. Que a nossa oração não seja apenas pelas nossas causas pessoais. Que o nosso dinheiro não sirva apenas a nos proporcionar prazer, conforto e regalias. Que a nossa casa não sirva apenas como uma casa bem enfeitadinha para mostrar para os outros como você venceu e como você está indo bem na vida. Que o seu carro sirva ao reino de Deus, que a sua casa sirva ao reino de Deus, que as suas roupas, seus sapatos sirvam ao reino de Deus. Que os seus dons, tudo que Ele te deu, tudo que Ele te entregou, sirva ao Senhor, aos propósitos dEle. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma análise sincera entre você e Deus nesse momento. Como você está vivendo com o que Deus te entregou? Talvez você recebeu 1 talento. E está de olho naquele que recebeu 5. Talvez você ache, mas eu tenho tão pouco. O dia que eu tiver mais, eu sirvo. Não, não serve não. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Ou às vezes você tem servido. Você tem feito tantas coisas. Mas a vaidade subiu para o seu coração. Você acha que você é mais amado por Deus porque você faz tanta coisa. Lê do engano.
Nós já somos completamente amados. E não é pelo nosso mérito, é pela graça. Mas uma vez que entendemos a graça, queremos responder a ela, obedecendo ao Senhor. E a ordem que Ele deu é para a gente amar o outro como nós fomos amados. E o amor, gente, ele é prático. O amor é prático. Quem ama faz alguma coisa. Quem ama intervém, quem ama consola, quem ama abraça, quem ama veste, calça, dá comida. Quem ama leva para casa. Quem ama permanece. O amor é o que se faz, não o que se fala, não o que se diz. Por isso que a Bíblia diz que amar a Deus é obedecê-lo. Não é fazer canções de amor para Deus. O Senhor está nos conclamando nesses dias de tanta sobrecarga. Sabe por que nós estamos adoentados? Porque estamos fora do nosso propósito. Hoje se prega muito, cuide de você primeiro para depois cuidar dos outros. Eu já procurei isso na Bíblia, mas eu não achei. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Há um tempo atrás, algumas pessoas que pararam de responder aos antidepressivos passaram por uma pesquisa. Os psicólogos e psiquiatras envolvidos com aquele grupo de pessoas levaram aquelas pessoas para praticar o bem, para socorrer outras pessoas em vulnerabilidade. E todo aquele grupo que deixou de responder ao medicamento de depressão, todos eles saíram da depressão. A nossa vocação como seres humanos é acudir o outro, é consolar o outro. Quantas vezes eu subi no púlpito quebrada, emocionalmente quebrada, envergonhada, confusa, ferida. Mas eu falei, Senhor, eu não posso faltar um compromisso, porque uma circunstância ocorreu. Me sustenta. Me sustenta, Senhor. Eu não sou serva das minhas emoções. Eu sou serva do Senhor. E quantas vezes, enquanto eu servia a mesa, eu fui alimentada. Quantas vezes saiu palavra de cura da minha própria boca para o meu ouvido. Às vezes você está adoentado, meu irmão, que está igual água parada. O Senhor não colocou em nós uma água parada, Ele colocou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar, ela é dinâmica. Ela vai se derramando onde ela passa. Para de dar desculpas. Manda uma mensagem pelo WhatsApp. Faz uma live de oração. Faz a visita para aquela pessoa que ninguém quer visitar. Presta atenção nas pessoas que ninguém presta atenção. Seja Jesus na vida delas. Alimenta o faminto. Ah, Senhor, eu quero te agradar. Jesus deixou muito claro. Eu estive nu e me vestiste. Tive fome e me deste de comer. Eu tive preso e me visitaste. Mas, Senhor, quando que fizemos isso? Quando vocês fizeram qualquer um desses meus pequeninos. A gente, evangélico, picareta, usa a graça para falar que a gente não precisa de obras para ser salvo. E a gente risca da Bíblia o que Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Se eu sou cheia de Deus, eu derramo Deus.
E eu derramo Deus fazendo alguma coisa por alguém, como Jesus fez por mim. Ele não ficou do céu dando ordens. Ele encarnou. Ele ficou 30 anos no anonimato, sendo gente, vestido da nossa humanidade, para que a gente tivesse vida. A igreja devia ser a primeira a empunhar a bandeira social, justiça social. Quantas vezes Israel, como povo, falhou na justiça social e foi condenado por causa disso? Que discurso de esquerda, Helena? Não sou esquerdista, não. Que discurso bíblico. Que se nós não pegarmos a bandeira que é nossa, ela será sequestrada pelo diabo e deturpada. Pega a sua conta aí. E vai brilhar. Jesus disse, com todas as letras, vocês são sal, vocês são luz. Que os homens, olhando as obras que são feitas na sua vida, glorifiquem a Deus que está nos céus. Eles podem discordar da doutrina, eles podem discordar da saia no joelho, eles podem discordar da gente não querer transar antes do casamento, eles podem criticar isso tudo, mas o mundo tem que se calar diante da ação da igreja, no acolhimento, na proteção à infância, no alimentar os necessitados, no vestir os que estão nus, no ser esperança para os desesperados. Que em nome de Jesus, de fato, Cristo seja tudo em todos nós. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite. E nós confessamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa fragilidade, incompetência, auto-engano e acomodação. Quantas vezes tão autocentrados, ó Deus, queremos ser servidos, mas não estamos dispostos a servir. Queremos ser acolhidos, mas não estamos dispostos a acolher. Queremos ser perdoados, mas não estamos dispostos a perdoar. Queremos conquistar, mas não queremos ajudar ninguém a conquistar. Tem compaixão de nós, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, muda o nosso coração e a nossa mente. Que o diabo não nos enrede com mentiras bem contadas, nem nos acomode em gaiolas de ouro, Senhor. Que sejamos de fato sal e luz, e que os dons que recebemos pela tua misericórdia, graça e favor sirvam aos teus propósitos e abençoe a todos que o Senhor colocar no nosso caminho. Nós te pedimos por misericórdia, Espírito de Deus, desperta-nos nessa noite da preguiça, da covardia, das justificativas falsas, do orgulho disfarçado de falsa humildade, da autocomiseração ou da vanglória. Nos livra, Senhor. Nos ajusta, nos transforma. Seja tudo em nós, Senhor. Tudo, tudo, tudo. Em todos nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém.